e hoje eu vou conversar com a Andrea Rigoni. A Andrea, ela é gerente especialista de TI na Telefônica do Brasil. E a gente vai falar sobre aplicações, migrações de RPs para nuvem. A Andrea tem uma vasta experiência em diversas plataformas de nuvem. Conheço ela já de alguns anos atrás, desde a época que a gente fazia um congresso online de computação em nuvem. A Andrea participou algumas vezes aí já com a gente. Então hoje a gente vai falar sobre o mercado de computação em nuvem, como é que está, e também sobre migração de RPs para nuvem. Tudo certo, André? Como é que são as coisas? Você tá falando para o pessoal que a gente já se conhece há algum tempo, né? Tu participou de alguns Conacloud, de alguns congressos que a gente fez há uns 6 anos atrás, mais ou menos. Eu sou meio ruim de data, mas faz uns É certo tempo aí verdade, bastante tu tempo participou de já, algumas né? edições. É. É verdade. Show. Daí tava falando pro pessoal que a gente vai. Te apresentei rapidamente, vou pedir depois para te apresentar melhor para a galera aí. A gente vai falar sobre a tua experiência, como é que foi, né? Algumas migrações que tu já fez de RPs para nuvem, a tua experiência no mercado de cloud, desse tempo aí que a gente sabe que tu já atua nessa área. Falei também que tu atuou já com vários players, né? De cloud aí no mercado. Mas eu vou deixar tu te apresentar aí pro pessoal e a gente vai bater no papo. A gente tem, sabe É que a gente tem verdade. exatamente 1 hora, porque o Instagram, quando dá 1 hora, ele acaba com a nossa live de vez, né? É Ele não verdade, perdoa. né? Acaba com a brincadeira, né? Não perdoa. Então tá, gente, obrigada por ter me convidado. Realmente a gente já se conhece há bastante tempo. Eu tenho o prazer de conhecer vocês e recomendar o trabalho de vocês há alguns anos. Parece até papo de mentiroso, porque quando a gente fala que tem 7, 8, 10 anos nesse mercado, parece até que a gente está mentindo, né? Tem gente até que olha meio Já desconfiado, existia, né? já existia isso há 7 anos Pois atrás? é. Então, a minha trajetória em computação em nuvem começou mais ou menos aí em 2012, né? E a trajetória com RP começou um pouquinho mais para trás, começou em 2009. Então, eu trabalho com RP há 11 anos e com computação em nuvem há quase ao mesmo tempo. Quando a gente começou a trabalhar nesse mercado, a gente viu muita coisa que deu certo e que deu errado. Essa que é a vantagem de ter trabalhado com tantos projetos, né? Primeiramente, eu trabalhei com RP, e aí na época nem se falava em nuvem, se falava mais em on-premises, né? Instalado no servidor local, em data center. E aí, por volta de 2012, 2013, começou a se falar de AWS no Brasil mais fortemente. E aí a gente começou a ter contato com esse mercado. Mais ou menos em 2013, eu comecei a trabalhar mais fortemente comandando uma operação AWS, né, 2012, 2013, já estava comandando esse tipo de operação. E nessa época também a gente representava a Google, então também tomei bastante contato com a área de cloud da Google. E também projetos com a IBM, projetos com a Microsoft. Então, eu tive a felicidade de trabalhar com praticamente todos os players, e mais para frente um pouquinho com a nuvem da Oracle também. Então, é muito bom você ter olhado projetos em todas essas nuvens, né? Em todos esses segmentos de cloud, com projetos mais variados possíveis, projetos grandes e projetos pequenos, né? Eu trabalhei num parceiro AWS por dois momentos diferentes da minha vida. Lá a gente também fazia a parte toda de Google, IBM. Depois eu fui trabalhar em outra empresa, a gente lá mexia com IBM, com Microsoft, com Oracle. Então, são com certeza centenas de projetos. Uma vez eu fiz uma conta rápida, eu acho que eu tenho mais de 300, 400 projetos de computação em nuvem, a maioria mexendo com RP, mas eu também tenho sites, e-commerce, projetos de DR, projeto de backup, uma trajetória assim muito boa, porque a gente consegue ter o contato com muita coisa. E eu acho que o que faz muita diferença também é você estar muito dentro da área técnica, né? Olhar a área da consultoria, viver o dia a dia da consultoria. Um período eu trabalhava numa empresa que migrava RP para a nuvem e eu vivia muito na área técnica. Eu trabalhava lá, eu não era da área técnica, eu coordenava a área, porém de vez em quando eu ia lá ver como é que as coisas estavam acontecendo, né? E agora eu trabalho como especialista de TI na Telefônica Brasil, na Vivo, né, que é a operação Brasil da Telefônica.
E lá a gente ajuda parceiros da Telefônica a vender cloud, a vender TI em geral. Ah, legal. Então, lá a gente faz a jornada para a nuvem de clientes e parceiros. Eu já estou lá há 2 anos, né? O que a gente tem reparado muito é que, engraçado, quando a gente pensa em 2012, 2013, a gente olhava para 2020 quase assim de volta para o futuro, né? A gente achava que a gente já está voando, que a gente já está com patinete que voa, né? Sapato que se ajusta sozinho no pé. Eu acho que lá em 2010 eu imaginava 2020 assim. E na área de computação em nuvem relacionada a sistemas, eu acho que também existia um pouco dessa visão futurista de que as coisas iam andar muito rápido e que tudo ia evoluir muito rápido, tá? Na verdade, o que eu observo é que é o que todos vão falar para você e todo mundo que está nesse mercado vai falar alguma coisa semelhante a isso, é que aqui no Brasil a gente está sempre um pouco atrasado, né? Algumas pessoas falam que aqui no Brasil a gente está atrasado 10 anos, alguns próximo a isso, mas eu diria que é mais ou menos por aí do que a gente lê, do que a gente vai a congressos e trabalha com isso. Então, vindo para o tema de sistema de gestão, aqui no Brasil, a gente não oferece muito pouco o sistema já muito pronto para a nuvem. Então, o desafio é maior. Enquanto que em outros países a gente já teve uma jornada para a nuvem mais madura, então o que acontece é que lá você já tem sistemas em 3 camadas, os sistemas estão preparados para a web. Aqui você tem que matar um leão por dia nesse ponto, né? Você tem que adaptar muitos sistemas legados. Então, aqui a gente acaba tendo que ter mais experiência, mais criatividade, trabalhar de uma maneira mais a fundo para passar por esses problemas que a falta da evolução tecnológica nos causa aqui. E é verdade, isso aí é uma coisa que eu percebo mesmo, que a gente precisa ficar fazendo ajustes, né? A principal dificuldade do pessoal são poucos sistemas que fica fácil de tu botar na nuvem, que já nasceram ali, ou que já foram preparados para isso. Então a gente tem muito sistema, nem é tão antigo, mas acho que o desenvolvimento demorou muito, né? Para enxergar a nuvem como uma maneira de mais fácil de desenvolver aplicações. Então, eu acho que muita coisa ainda foi desenvolvida, mesmo a nuvem tendo aparecido no Brasil, como tu falou, há 8 anos atrás, ainda ficou muito tempo se desenvolvendo sem pensar nisso, né? Então, tem É verdade. sistemas que a gente vê relativamente novos, mas que ainda tem aquela infraestrutura lá meio monolítica, assim, que tem que inventar um projeto mirabolante, né, para migrar para a nuvem. Isso aí É eu percebo que verdade. acontece bastante mesmo. Eu trabalhei numa empresa onde eles fizeram toda a migração para a nuvem. E antes disso acontecer e durante isso, eles eram um desenvolvedor de RP, são um desenvolvedor de RP, são parceria SV, e é um trabalho e um custo imenso para você pegar o teu sistema monolítico, um sistema cliente-servidor, um sistema lá feito numa linguagem mais ultrapassada, e levar isso para uma modernidade. Um sistema um pouco mais robusto, eu tenho certeza do que eu vou falar. Você vai gastar 3, 4, 5 anos para fazer uma reescrita disso. E você vai gastar tranquilamente 3, 4, 5 milhões de reais para poder desenvolver. Então, eu já vi empresas que começaram a reescrever o seu produto e pararam no meio, ou por falta de braço, ou por falta de dinheiro. Sim. Teve gente que reescreveu e não foi bem sucedido, e poucos são aqueles que tiveram dinheiro, vontade e braço para reescrever. Então, a realidade que a gente tem no Brasil é muitas vezes você ter uma solução de contorno para pegar coisas que não foram desenvolvidas para cloud e levar para cloud. Nisso a gente tem uma grande vantagem, porque o pessoal aqui no Brasil é muito criativo, é muito curioso e consegue dar uma volta e chegar do outro lado. Mas realmente o cenário que a gente tem aqui é um cenário muito diferente. Você vê sistemas de empresas grandes que estão prometendo há anos que vão ser totalmente web, que vão ser 3 camadas, né? Viram lendas, né? Porque saem as versões, e o sistema não consegue migrar para uma nuvem própria do próprio fabricante ou estar pronto para ir para uma nuvem de alguém.
Porque praticamente tu tem que abrir, tem que dobrar a tua empresa, né? Porque tu ainda tem que desenvolver o que já está rodando e para ter uma equipe para reescrever toda a aplicação, né? Então isso aí realmente um problema. Eu vejo também às vezes as empresas acabarem fazendo algumas mesclas, né? Reescrevem algumas partes e aí começa a fazer aquela mistura de vira uma parte web, vira uma parte não é. E aí, Com mas certeza. eu penso assim, ó, é, eu acho que isso aí é uma saída, né? Porque, como você falou, reescrever uma aplicação toda é um custo de tempo e dinheiro muito É grande. verdade. Então, eu acho que as empresas vão se ajustando a isso, né? E É. o que eu sempre falo para o pessoal assim, ó, tudo bem, é possível de fazer migrações desse tipo, só que eu acho que a pessoa tem que começar a, depois de migrar, começar a pensar maneiras, né, de tu ir usando o que realmente a nuvem te proporciona. Porque quando a gente migra uma aplicação nesse nível, cliente-servidor, por exemplo, a gente não consegue usar talvez todos os benefícios ali que realmente a nuvem consegue prover, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal é isso. Migra assim e depois vai ajustando e vai com a máquina andando, tu vai transformando, né? Melhor do que parar um ponto para reescrever tudo de novo. Às vezes, como tu falou, ou para no meio do caminho, ou não dá certo, gasta um dinheiro. É muito comum a gente consertar o avião com ele voando, né? Isso aí é uma característica do Brasil. E isso que você falou, eu já vi várias vezes. Eu, há pouco tempo, vi esse cenário. Se reescreveu a aplicação toda e alguma coisa que era legada e que se achava que os clientes usavam pouco ou que estava com tempo de uso já pré-definido para terminar, como uma obrigação fiscal que já ninguém usava porque estava um pouco mais atrasado ou porque ia cair em desuso pela lei mesmo, pela obrigatoriedade, e aí optou-se por não reescrever. Vou te dar um exemplo que aconteceu uma vez. Sabe aquele cheque, né, papel? Né? Tem uma impressora que imprime cheque. E tem gente que Sim. ainda usa cheque. E aí resolveu-se não reescrever esse pedaço da aplicação que preencheu o cheque. Porque quase ninguém, mais nenhuma empresa, tem uma impressora que imprime cheque. E aí sempre aparece um cliente que fala, olha, eu imprimo cheque e eu quero que a aplicação funcione para imprimir o cheque. E aí aquele pedaço que você tirou de custo, que você não desenvolveu, você é obrigado a voltar para a fábrica para pedir, olha, tem um cliente aqui que reclamou que esse negócio parou de funcionar. E aí você vai ter que botar para funcionar de novo. Então tem pequenos pedacinhos que você acaba optando por descontinuar para poder facilitar a sua jornada para uma arquitetura mais moderna. E aí aparece algum cliente que ainda usa aquele negócio legado, e aí você é obrigado a se ajustar a isso, né? Então tem esse problema também. Outra coisa que acontece muito é isso que você falou agora. Eu tenho uma fábrica de software desenvolvendo a aplicação nova, em outra linguagem, voltada para a nuvem, né? E aí, ainda tem muito cliente usando a versão antiga, então meu custo dobra. Eu preciso ter gente cuidando de on-premise da linguagem antiga, da estrutura antiga, e gente na fábrica cuidando da estrutura nova, da linguagem nova, tudo em nuvem. E aí a empresa, ela quer o mais rápido possível acabar com a aplicação legada, porque isso dobra o custo da empresa, dobra a empresa. E aí a empresa, na vontade de querer acabar com esse setor, que é um custo, ela começa a acelerar o cliente para migrar. Só que aí começa outro problema, nem todos os clientes estão prontos, nem todas as empresas estão prontas para a migração para a nuvem. E aí cria um dilema, ou você começa a pressionar o teu cliente, a empresa, a fazer uma migração para a nuvem, ou você tem que ficar anos e anos com aquele custo de ter duas equipes, uma cuidando do sistema novo, uma cuidando do sistema antigo. Isso é uma coisa também que você vê muito, e quanto mais versões a tua aplicação tem, em nuvem 3 camadas, em nuvem cliente-servidor, em on-premise e tal, você vai tendo que ter mini equipes para cuidar de cada pedacinho que você desenvolveu. Então, você vai transformando aquilo no Frankenstein. Você vai começando a ter dentro da empresa várias empresas, teu custo aumenta e acaba uma hora ficando muito difícil de gerenciar. Sim, porque daí aquele cliente que tu não conseguiu migrar, tu ainda tem que manter ele, né? Tu não pode simplesmente É encerrar o verdade. contrato do cliente. É verdade. Então, como tu falou, tu acaba ficando com duas empresas mesmo. Ô, André, tu te lembra aí alguns desafios que tu achou que foi nesse teu tempo aí, de experiência, da experiência? Algum desafio que tu acha que seja legal tu contar pro pessoal, assim? Que tu possa
possa falar, é claro? Sim. Bom, o desafio principal que a gente está vivendo nesse momento se chama dólar. Esse é o desafio que está tirando o sono de todo mundo, né? O dólar está batendo quase a casa de R$ 6. E aí, eu acho que a gente, nesse momento, está vivendo financeiro versus tecnologia. Eu acho que esse é um desafio bem grande, né? Às vezes a empresa ela tem a vontade de inovar, ela quer trabalhar um projeto legal, inovador, disruptivo, porém o custo no Brasil é muito alto para tudo, o dólar está nos atrapalhando muito, né? Está complicando a nossa vida muito. Então, a gente vive um dilema, muitas vezes, que é o profissional de TI, o profissional de negócios, quer andar para frente, quer ter novidade, quer levar a inovação para a empresa, e aí o financeiro agarra, segura ele um pouco. Em relação à computação em nuvem, a gente está vendo até um retrocesso. Eu já vi vários artigos e várias entrevistas de pessoas comentando isso, como que o financeiro está afetando a evolução tecnológica no Brasil. A gente tem vontade de ir para frente, a gente tem vontade de usar as melhores tecnologias, porém, às vezes, o financeiro te traz para um passado, né? Te tira desse futuro. Então, a gente está vendo assim coisas que a gente já julgava que estavam um pouco mais atrasadas, como colocation, como a máquina em casa, que são coisas que a nuvem já deveria ter suplantado muito, né? São coisas um pouco do passado, mas hoje você vê clientes voltando a utilizar soluções um pouco mais legadas ou coisas mais para trás, justamente por causa do custo, né? A gente está assim com uma base grande de clientes procurando a gente lá na empresa porque estão desesperados com o dólar. Então preferem ir para um data center tradicional, preferem ir para um data center que não seja dolarizado, porque o peso do dólar está muito alto. Isso aí é uma coisa muito, muito crítica. Outra coisa muito crítica que eu vi muitas vezes na minha vida é treinamento, né? A gente tem um déficit educacional no Brasil muito forte, não só para a pessoa de negócio, quanto a pessoa de TI. Então, às vezes, é muito difícil de ir para frente com uma solução muito inovadora, uma coisa um pouco disruptiva, porque as pessoas, às vezes, não conhecem isso. Então, tem dificuldade de comprar e de vender internamente na empresa. Da mesma forma que quando a gente implanta um sistema em nuvem numa empresa e muda um pouco a cultura dessa empresa, às vezes você tem que retreinar todo mundo, até porque a interface é um pouquinho diferente e as pessoas têm resistência ao treinamento, aí às vezes é cultural, as pessoas não querem ser retreinadas ou são treinadas e a equipe tem um turnover muito grande. Já teve um projeto que aconteceu que foi curioso, a gente começou a implantar e começou a treinar todo mundo, estava tudo bem. Quando a gente foi treinar a última pessoa, a primeira já não estava na empresa. Aí a gente começou a retreinar todo mundo, porque existia um giro de profissionais grandes, então quando você terminava de treinar todo mundo, você tinha que começar de novo, porque já estava mudando todo mundo. Então isso também é um Sim. desafio muito grande. Aqui, por a economia ser muito volátil, problemas econômicos em geral, o turnover é muito grande nas empresas, então acaba que a gente treina a pessoa, quando descobre, a pessoa foi embora. Outra coisa também é treinar parcialmente, né? Isso eu já vi várias vezes também. Dava para escrever vários livros com o que a gente já viu de problema que pode dar errado nesse caso, né? Vai treinar todo mundo? Não, não, não treina todo mundo não, que é caro, eu não posso parar a equipe toda. Então, a Andrea é a chefe dessa área, você só vai treinar ela e ela vai multiplicar. Aí treina a pessoa para ela multiplicar. Primeiro que é telefone sem fio, né? A gente passa a informação, ela já passa para a equipe um pouquinho diferente, né? Ou Eu ia então falar é um isso. treino e aí a pessoa sai da empresa. Aí daqui a uns 3 meses Ah, a gente volta e descobre que ninguém foi treinado, porque a pessoa que era o multiplicador foi embora. E a gente só treinou um, porque a empresa resolveu reduzir custo, parar uma semana ou alguns dias só uma pessoa e pagar treinamento só para uma pessoa. E aí essa pessoa foi embora. Então, assim, acontece com muita frequência, por incrível que pareça. a do telefone sem fio é boa, né? Quando tu falou, logo eu imaginei. Acontece isso. Tu passa uma informação e aí aquele ali acha que entendeu e vai passar para a equipe, já passa meio distorcida. E ainda mais quando tem níveis na equipe, um vai passando para o outro, aí chega na ponta mesmo, que é um caos. É verdade. Ah, legal, legal. Ô, Andréia, bom, e de projetos com AWS, que a gente fala bastante aqui. Tem algum projeto que tu tenha
eu me lembro que na época a gente falava no Kona Cloud, eu acho que estava trabalhando diretamente com a AWS, né? Tem algum projeto que tu tenha feito, que tu tipo, tenha dado certo, que tenha sido. Vários deram certo, né? Mas um que tenha feito que tenha tido um retorno bem positivo, assim, em termos de desempenho, de satisfação do cliente. A gente teve. Eu cheguei a ter 300 projetos rodando ao mesmo tempo em AWS, em algumas épocas. E, felizmente, a gente conta as histórias ruins que é para servir de conselho para os outros, né? Para todo mundo saber o que dá certo e o que dá errado. Mas, felizmente, a gente teve muitos casos legais, muita coisa. Desde projeto de Big Data, a gente teve um projeto de Big Data que foi muito legal. A gente pegou muito do zero o projeto, ajudou a montar, ajudou a arquitetar tudo, e aí foi muito legal. Às vezes a gente pega coisas que nem a gente sabe, porque ninguém sabe tudo. Então, quando o cliente chegou para a gente com um desafio de Big Data muito forte, a gente mesmo tem umas coisas que a gente não sabia direito, né? Fez aquela cara de aham, mas aí teve que dar uma estudada para encontrar qual seria a solução. Né? Então, são alguns detalhes assim que a gente não esquece de projeto que você pega uma estrutura grande de Big Data e roda, e aí tinha tudo que você pode imaginar, escalabilidade, liga e desliga, tinha muita coisa rodando lá dentro e deu super certo, né? Alguns sites também que a gente fez virada grande, né? Viradas complexas. Teve site que a gente virou e desvirou, porque isso acontece, né? Às vezes você vira e não dá certo, aí você tem que desvirar. E aí você conserta mais uma coisa ou outra e vira de novo. Teve um site que a gente virou e desvirou 3 vezes, tá? Isso acontece. Você faz um pequeno teste, no momento de menos procura, e aí às vezes não dá certo, você desvira e vira de novo. Então você faz rollout e volta a fazer implementação. A gente teve também uma boa experiência com SAP. Eu trabalhei também muito diretamente. Primeiro, eu já fui vendedora de SAP, pré-venda, arquiteta, depois a parte de SAP em nuvem. Então, eu rodei SAP aí em várias camadas, né? E em SAP a gente teve muitos casos legais, holdings internacionais, empresas de varejo, onde a gente pegou toda a estrutura, levou para dentro da AWS e realmente assim a AWS se formou como um padrão, né? Por ter chegado muito no início, né? E a empresa que trabalha logo desde o início no mercado, ela acaba formando o padrão, o standard daquele negócio. E você vê que todas as nuvens que vieram depois, elas se espelharam em AWS, né? Hoje eu trabalho com Huawei Cloud, trabalho com Azure, trabalho com Amazon, né? A gente trabalha com várias nuvens, com Google, né? Que a gente vai trabalhar agora no final do ano, vai começar a trabalhar lá também. A Amazon já entrou. Mas assim, quando a gente pensa em nuvem, o cliente geralmente ele vem com o escopo de Amazon, né? Porque montou o padrão. Então a gente já viu muita coisa em Amazon, né? Projeto de e-commerce com realidade virtual, a gente teve um super complicado, foi bem legal porque a gente teve que aprender um pouco sobre isso. Backups imensos, a gente tinha um volume de backup gigantesco de alguns clientes na Amazon também. E é legal porque cada vez que você vai nesses eventos da AWS, né, eu sempre vou em todos esses eventos, fui agora no último, aqueles cases tradicionais da AWS sempre voltam, né? Porque são clientes que estão há muito tempo com a AWS. Então, toda vez que eu vou lá, eu vejo aquele banco lá dos Estados Unidos, que é todo na nuvem, né? Aí vem o cara do banco, conta a história dele. A gente já ouviu 5, 6, 7 vezes. Vem o pessoal da Smiles, né? Aí também conta a mesma história do Smiles e tal. A Magazine Luiza, se eu não me engano, também. Eu já vi várias vezes a apresentação deles lá. Eu já vi a apresentação da Globo também. Tem várias partes da Globo que rodam a AWS. Eu tive num evento com eles há pouco tempo, onde eles falaram de toda uma experiência que eles fizeram com a AWS em relação a uma novela específica que estava na época, e eles precisavam fomentar a Globoplay, e aí para isso eles usaram um recurso lá da AWS.
Eu tive na Globo há pouco tempo também, deve ter o quê? Um ano e pouco, e eles me contaram lá, a gente entrou na parte de edição deles, eles me mostraram várias coisas que eles usam a AWS, então a gente acaba tendo contato com os cases reais, né? Aqueles grandes utilizadores, a parte do Big Brother também, que na época a gente viu lá que o transbordo todo de um monte de conteúdos da Globo vai para a AWS, né? Porque o Big Brother gera um volume de conteúdo e um volume de acesso a conteúdo muito grande. Então a gente já viu aí muita coisa que a gente viu rodando em AWS e rodando em outras nuvens também. Eu tive bastante experiência com IBM, né? A gente fez algumas migrações bem importantes para IBM, para SoftLayer, né? E o importante é que você não pode parar de estudar, né? Tem livros que são legais de AWS, a própria AWS dá esses conteúdos para você de graça no Kindle, então o meu Kindle tem lá o livro de todos os produtos da AWS, de vez em quando eles atualizam, né? Você vai lá e tem atualização, você baixa no Kindle, e aí tem o livro do S3, o livro do RDS e tal. Então é a fonte primária da informação. Eles estão lançando muita coisa, é engraçado porque eu estou tendo que recertificar um monte de coisa de AWS, eu estou fazendo todos aqueles cursos de novo. Os cursos que eu fiz há 10 anos atrás, que eu fiz de novo há 5 anos atrás, e eu agora fiz tudo de novo. Né? E aí, toda vez que você faz o curso, você descobre um monte de coisa nova. Coisa que eles inventaram, coisa que eles criaram. Então, assim, é uma fonte inesgotável de conhecimento e uma fonte inesgotável de ideias para você implantar dentro de negócios, dentro de aplicações, isso tudo que a gente tem como aplicação real da nuvem. Tu falou uma coisa que eu achei bem legal, que teve projetos que vocês pegaram e não sabiam e tiveram que estudar. Isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? Porque todo projeto é um cenário novo, né? É difícil tu usar o mesmo projeto para outras situações, porque depende muito de cada situação, de cada empresa, de cada aplicação. Cada um tem o seu projeto específico. Então, às vezes, até já vi casos de a mesma aplicação para clientes diferentes fazer projetos diferentes, porque são situações de empresas diferentes, né? Então, isso aí é uma coisa que tu falou que é legal. Sempre tu tem alguma coisa, às vezes, que tu precisa ou reaprender, ou surge, toda hora surgindo serviços novos. Eu fico apavorado cada vez que eu olho naquela console, meu Deus, isso aqui não estava aqui ontem, tem mais né? coisa. Que é esse negócio que surgiu aqui? Então, como tu falou, assim, é praticamente impossível tu conhecer tudo. Eu trouxe aqui, foi na semana passada, o Juliano. O Juliano, ele trabalha só com a parte de games da AWS. Ele falou um monte de coisa, cara, eu não sabia que esse negócio existia, que coisa maluca. Então, assim, ó, são coisas bem específicas, né, que a AWS tem. A parte de IoT também tem muita coisa. Então, como você falou, é uma coisa gigantesca que sempre eu acho que isso aí é muito na nossa área, né? A gente tem que estar sempre estudando, acho, sempre lendo, sempre procurando coisas novas. E quando a gente pega uma linha, tipo, nem eu peguei a linha de AWS, então, mesmo dentro da AWS, sempre tem coisa para aprender. E aí, quando começa a pegar outras plataformas, outros serviços, tu expande mais ainda, né? É verdade. E hoje mas a linha de raciocínio é a mesma, viu? Então, eu falo de isso pro pessoal. É a mesma. É como você Quando tu dirigir um entende carro. uma... Se você dirige um carro manual, vai para automático, você tem que pegar um macete ou outro. Mas a linha de raciocínio é a mesma. E se você pegar um carro enorme, ou um caminhão, né, alguma coisa diferente, um ônibus, a linha de raciocínio é a mesma. Você vai ter que aprender uma coisa ou outra. Então, isso aí, como tu falou, vem muito, acho que falou do que tu disse do padrão, né? Que a AWS criou o padrão e as outras vieram bem assim, pô, vamos tentar alinhar um padrão que está dando certo. E eu vejo essas empresas, elas querendo cada vez mais que as coisas sejam compatíveis uma nuvem com a outra. Não tem mais aquilo de, não, ou é a minha, ou se tu usar a minha nuvem, tu não vai poder usar nenhuma outra. Então, isso é uma coisa legal. Tem ferramentas hoje que conseguem fazer integrações multi-cloud, usando a plataforma que for. Então, eu acho isso Esse é o futuro, né? Até porque o mercado rejeita o lock-in, né? O que é o lock-in, né? É a capacidade que o fabricante tem de te prender dentro da tecnologia dele, né? Quando só existia a AWS, era um lock-in quase que natural. Você ia sair dali para onde? Se você não tinha para onde sair, né? A AWS tem mais de 10 anos de operação. Então, no início, só existia a AWS. Você não tinha nem para onde ir porque não existia para onde ir.
E existem as brigas comerciais, né? Claro, agora a gente está assistindo uma pancadaria grande, né, entre a AWS e a Oracle, né? Isso está público, todo mundo sabe. Lá no evento da Oracle ele falou da AWS, aí no evento da AWS falaram da Oracle, né? Fica aquela briga e tal, porque a Oracle é o que eu costumo falar sempre. A Oracle foi a última grande a entrar nesse mercado. Quando você chega numa festa por último, para você aparecer, você tem que chamar atenção com alguma coisa muito forte. Então, eles vieram com toda uma estrutura de precificação muito agressiva, eles vieram com um marketing muito incisivo, tem a briga do banco de dados, né? Se o Oracle vai sair ou não da AWS, né? Aquele contrato de equivalência e tantas VCPUs da Amazon valem tantas VCPUs do real, né? Aquele contrato que tem entre as partes, que cobre a AWS e cobre banco de dados SQL e banco de dados Oracle. Aquilo é um grande ponto de polêmica e todo cliente tem dúvida com aquilo, né? De vez em quando a gente entra lá no link e fala, ó, tá aqui, ó, vamos interpretar como é que funciona isso. Mas existe a briga comercial, mas de fato o que você falou é quem chega primeiro, né, acaba desenvolvendo o padrão. E é curioso, porque quando você estuda as outras nuvens, você compreende que existe um padrão a ser seguido e que as outras nuvens também interpretaram esse padrão, né? Eu fui aprender Azure depois que eu aprendi a AWS. Eu já mexia com a AWS há muitos anos. A gente era parceiro Microsoft e aí um dia falaram, olha, vai ter que todo mundo se certificar em Azure, porque tem que ganhar a competência lá da Microsoft para poder seguir com a parceria e tal. Aí me deram um voucher, né? Distribuíram 5 vouchers na empresa, né? Na nossa equipe, olha, tá aqui o voucher, vocês têm que fazer a prova, mas não disseram a data. Isso era final de dezembro. O carnaval era em fevereiro, mais ou menos. Quando foi, assim, 10 dias antes do carnaval, eu perguntei, e aquele voucher, ele vence quando? Quanto é que tem que fazer? Então, ele vence na sexta-feira antes do carnaval. E isso era, assim, a segunda antes da tal sexta-feira. Eu falei, bom, então eu vou ter que meter a cara e estudar, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi um tal de um curso que tem na estrutura da Microsoft, chamado Azure para AWS Experts. Você vê a humildade da Microsoft, que é um gigante, de falar, olha, você que já sabe a Amazon, vem aqui que eu vou te dar o depara. Então, o curso falava assim, olha, aquilo lá que chama isso na Amazon, aqui no Azure chama tal coisa. E aí falava, ó, isso aqui funciona assim, isso aqui é igual, isso aqui é diferente. Aí eu fiz o curso. Aí fiz um outro curso também online para preparação da prova. Aí a gente foi lá, fez a prova, graças a Deus passou, né? Aquela prova de arquitetura do Azure. Mas realmente você tem que ter a humildade de saber que não se sabe tudo. Isso é uma coisa que eu sempre repito, e eu dei aula sobre cloud durante um período, né? Não só palestras, cursos livres, e também dei aula na universidade. Dei aula para pós-graduação de cloud, virtualização, data center. E assim, eu não sei tudo, o aluno às vezes sabe mais do que a gente em certos assuntos. E da mesma forma, num projeto, às vezes você que é o técnico que está desenhando a solução, às vezes em certo assunto, o cliente sabe muito mais do que você. E você tem que ter uma certa humildade de parar e tentar estudar. Esse projeto de Big Data, eu estava com um colega, eu nunca me esqueço, né? E o rapaz falou assim, não, isso aqui a gente vai resolver por Hadoop. Quando ele falou Hadoop, meu colega fez uma cara de, que é isso? E aí ele ficou quieto, não falou nada, eu senti que ele também não estava entendendo. E aí quando acabou, ele falou, o que é Hadoop? Meu Deus, o que é isso? Eu falei, calma, peraí que a gente vai te explicar. E assim, aí ele foi se inteirar do que era, a gente foi ver como é que ia resolver a arquitetura do cara e deu tudo certo. Mas assim, tem muita coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente acha que é uma coisa e na verdade eles estão desenvolvendo para um outro lado. É normal, tá? Mas assim, a gente dá muita cabeçada nessa vida, isso aí é normal, né? Então, assim, o pessoal que é meu aluno, que está assistindo a gente, o caminho é o estudo, tá? Isso aí não tem outro jeito. Meu pai era programador, analista de sistemas, e ele falava para mim que o grande problema dessa profissão é que você tem que viver estudando, tá? Porque tudo muda toda hora, né? Em algumas profissões não muda, né? As pessoas não vão levantar do túmulo para reescrever a história. As pessoas não vão levantar e reescrever o livro que elas mesmas escreveram, né? E na nossa época, a gente trabalha com um negócio que muda toda hora. Então, aparecem players, né? Aparecem coisas diferentes, né? Aparece, por exemplo, um chinês, a Huawei, por exemplo, e olha a AWS e fala assim, eu vou fazer uma AWS para a China.
e monta uma estrutura super parecida com a AWS, onde até os nomes das coisas são iguais, e que se você souber a AWS, você entra lá com muita facilidade. Então, o que acontece? Você tem que sempre estudar. Então, eu fui estudar a Amazon, depois eu fui estudar o Azure, aí eu tive que fazer um monte de curso da Oracle, da Google, tive que estudar a Huawei Cloud, e aí a gente não para de estudar nunca mais. Mas, assim, para quem gosta de estudar, é ótimo, porque você tem que correr atrás. E não adianta também fazer o curso uma hora e também não estudar mais. Porque você vê em Amazon agora, eu estou tendo que refazer todos os cursos, porque mudou muita coisa, né? Então, é problemático você parar no tempo. Você fica sem ver a Amazon 2, 3 anos, quando você volta, foi o que você falou. O painel é cheio de coisa. Você fala, o que é isso aqui que eu nunca vi? O que é aquilo lá que eu nunca vi? E também a gente perde o traquejo. É como você parar de fazer uma atividade. Quando você volta, às vezes você esqueceu, você tem que voltar na prática. Não, eu concordo plenamente contigo e eu tenho, assim, ó, eu tenho um treinamento, né, e depois no meu treinamento eu faço sessões de mentorias com os alunos. Então, toda quinta-feira, às 21 horas, a gente entra numa sala no Zoom e faz mentoria. Eu aprendo horrores ali, tipo assim, ó, porque a galera, cada um tá botando uma coisa em prática, entendeu? E aí, cada um tem a sua experiência. E a experiência, eu sempre falo que a experiência dos outros, cara, tu aprende muito com isso. Então, isso aí faz todo sentido que tu falou, que a gente já tá sempre aprendendo, tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando, né, o É. conhecimento. Deixa eu E a fazer gente umas trabalha perguntas com aqui. todos os níveis, né? A gente pega, às vezes, um profissional extremamente preparado, que sabe muito mais até do que a gente, e a gente entra, às vezes, num projeto com pessoas que não têm a menor noção, que você tem que explicar a Amazon ou nuvem para elas como se elas tivessem 5 anos. Porque acontece, você entra numa empresa, às vezes o cara é milionário, é o dono da empresa, mas ele não sabe o que é isso. E você tem que ter a capacidade de simplificar a sua ideia, de explicar com conceitos simples para poder passar a sua mensagem. E é uma coisa que a gente pensa, né? Falou aí há 8 anos já a AWS no Brasil, e a gente ainda vejo, assim, eu estou direto fazendo conteúdo, direto com o pessoal, eu vejo muita gente, profissionais da área de tecnologia, que não sabem o que é computação em nuvem. E aí a gente fica pensando, pô, ainda tem gente que não sabe, né? Mas tem, é um mercado, eu acho, muito grande, assim, e às vezes a pessoa fica muito tempo fazendo a mesma coisa e não se atualiza, né? Já tive casos de alunos aí que o cara tava, 20 anos na mesma empresa, ali fazendo, e aí quando ele sai da empresa, ele toma um choque, tipo, pô, o mundo mudou, as coisas não são mais assim. E aí isso acontece bastante, eu acho, de a gente É ficar verdade. muito fazendo a mesma coisa, né? É que nem a história que a gente achava em 2010, que em 2020 a gente já está voando, né? Em 2010, eu também achava que quando eu chegasse em 2020, que todo mundo ia saber o que é nuvem, que todo mundo já ia conhecer a AWS, que todas as empresas iam ter esse preparo mental para ver inovação, ver uma coisa disruptiva e não se chocar. E isso não aconteceu, né? A gente vê um monte de empresas, eu já tive várias discussões sobre isso, quando eu comecei a trabalhar com player de nuvem, a primeira reunião que eu fiz lá dentro, ele falou assim: não, o mercado aqui está super preparado, todo mundo sabe o que é nuvem, todo mundo conhece nuvem, todo mundo faz projeto em nuvem. Eu falei: olha, desculpa, mas eu discordo. A gente vai em muitas empresas até grandes, onde não há ainda perspectiva de nuvem, onde as pessoas não sabem o que é isso, nunca experimentaram o projeto. E ele mal me conhecia, hoje ele é meu amigo, tá? Mas assim, ele mal me conhecia, ele falou: não, você está equivocada. E eu ainda pensei assim: nossa, aqui em São Paulo, de repente, pode ser a realidade, né? Porque eu vinha para São Paulo toda semana, mas eu não morava aqui, né? Hoje eu moro aqui. Mas assim, falei: bom, de repente, né, aqui em São Paulo, né, a coisa deve estar muito mais avançada, porque eu fico no Rio mais assim. E aí eu falei: não, peraí, eu acho que não é assim, não. E eu acho que eu estava certa, porque a gente vai em muitas empresas, até de um bom porte, que tem pouquíssima experiência com computação em nuvem, infelizmente. A gente achava que já ia estar voando em 2020, porém, uma série de questões, talvez financeiras, culturais, tá? Coisas muito bobas que eu vou te dizer, mas impactam. A barreira do idioma, por exemplo, é um negócio que impacta violentamente a educação no Brasil. Aí a gente está falando de qualquer tipo de educação. A gente sabe que um bom livro da AWS, a maioria, está em inglês. E se o profissional não domina o inglês, como é que ele vai aprender aquilo? Vocês fazem um trabalho muito legal de trazer para o Brasil, trazer para o português, um conhecimento específico.
Mas alguém que não conheça vocês, ou quando vocês ainda não estavam nesse mercado, teve que aprender no idioma inglês, como eu já fiz vários treinamentos que não estavam em português, né? E assim, não saber o idioma é uma coisa que te tolhe no crescimento. Eu virei pré-venda de SAP, sabe como? Todos nós fomos fazer o curso de SAP. Viemos para São Paulo, eram acho que 8, 9 pessoas da minha equipe, fizemos o curso, era um instrutor brasileiro, e aí todo mundo saiu certificado em SAP, ai que legal, com diploma debaixo do braço. E aí 2 meses depois a SAP falou assim, vocês têm que ter um pré-venda certificado, a equipe toda já está certificada, mas pré-venda vocês não têm. Eu preciso de uma pessoa. E eu tinha uma pré-venda muito boa na minha equipe. E aí ela foi destacada para isso. E aí o diretor da empresa falou assim, você fala inglês? Porque o treinamento é todo em inglês. E ela falou, não, eu não falo nada de inglês. E aí ele me chamou, era uma sexta-feira à tarde, me chamou, falou, Andréia, vem aqui na minha sala. E ela estava sentada junto. Você fala bem inglês, né? Falo. Então, agora o cargo é seu. Você, parabéns, você virou pré-vendas SAP da empresa e você vai fazer o treinamento SAP. Você tem tantas semanas para se certificar. E foi assim que eu virei pré-venda. Simplesmente porque eu falava inglês. Ela era talvez uma pré-venda muito melhor do que eu, mas ela não ia conseguir acompanhar o treinamento. E eu acabei virando pré-venda por conta disso. E eu percebo que muitos treinamentos, muitas oportunidades de emprego, muitas coisas, as pessoas acabam perdendo pela falta do idioma. Então, isso aqui no Brasil acaba nos prejudicando muito. É. Não, eu passei por essa situação. No início, quando eu comecei a aprender cloud, bom, eu moro aqui em Floripa, né? Então, uma que aqui não tinha treinamento, não existia nem perto de AWS há 6, 7 anos atrás. 7 anos. Daí eu tive que viajar, fazer uma vez um treinamento da própria AWS. Eu tive que ir para Curitiba. Aí, tá, treinamento era em português. Eu tinha um problema com inglês, treinamento era em português. Aí eu, beleza, cheguei. A única coisa que tinha em português era o professor falando. Ele largava, tá, vamos fazer laboratório. Pum, tudo em inglês. Eu, Tudo que em legal. inglês. O slide Eu lá não do sei, curso é todo em inglês, né? Até hoje, todo em né? Tá? inglês. Até hoje é. Deve ser. Eu fiz o curso de novo tem 2 semanas e todos os slides estavam em inglês, né? Tudo em inglês, né? E Tudo eu, em inglês. só, O a cara única fala coisa em que tinha em português, mas o português. slide está em inglês. E os laboratórios também, né? Eu não sei se tu fez, tinha laboratório, deveria ter, né? Tudo em inglês, né? Laboratório, fiz aquele laboratório AWS Labs lá, né? Isso, Quick Labs, né? Que chama, né? Quick Labs, Todo em inglês. Dei uma sofrida no início, mas É. hoje, como tu falou, hoje eu acho que já está um pouco mais fácil, assim, porque tem bastante gente fazendo esse tipo de conteúdo. É um dos motivos, foi o que me motivou, para te falar a verdade, a começar a fazer esse conteúdo, porque eu vi que não tinha ninguém. Era um problema que eu passei, né? Não tinha conteúdo em português, então Não tem. como eu sei que no mercado tem muita gente que não sabe inglês, vou começar a gerar conteúdo nesse sentido. E aí começou há alguns anos atrás, estamos aí até hoje. Vamos ver se eu quero dar uma olhadinha nas dúvidas da galera aqui. Eu ia falar isso para a gente dar uma olhada nas perguntas. Tem uma pergunta aqui perguntando de material, livro que podemos indicar. Quer dar suas dicas aí? Olha, deixa eu ver, tem um material de estudo para certificação, é esse que você falou? Tanto de AWS quanto de AWS Azure. Bom, de Azure, e lá embaixo também tem perguntando de material e livro que podemos indicar. Bom, assim, ó, eu indico sempre a AWS tem muito conteúdo, tá? Então, no site da AWS, a documentação dos serviços é completíssima, tem muita Verdade. documentação. Então, eu acho que uma fonte de conteúdo que as coisas estão corretas é lá. Então, eu sempre procuro indicar o material oficial da AWS. A Azure deve ter também, não conheço. Sim. Até vou contar o que tu falou, que tu passou no Azure para a AWS, eu fiz isso com o Google. Logo que a Google começou, também, tu abria lá, Google para especialistas em AWS. Aí também tinha tudo de um para o outro, assim. Eu não sei se ainda tem hoje na plataforma do Google, mas antes tinha. Então, eu sempre, assim, ó, a AWS tem bastante documentação, tá? Bastante conteúdo mesmo. A André falou mesmo, tem os livros no Kindle. Então, tem bastante coisa que você consegue. E eu gerando conteúdo no nosso canal no YouTube também, são no mínimo 10 vídeos por semana falando de AWS e de cloud. Eu acrescentaria aí exatamente o que você falou. Tem muito conteúdo oficial, assim. Eu gosto muito da fonte oficial. O pessoal me pergunta as coisas de Microsoft, eu falo, cara, vai no site da Microsoft, porque lá é a fonte oficial do que você está me perguntando. Eu acredito sempre na fonte oficial em primeiro lugar, tá?
Então, assim, a AWS, se você for lá no Kindle, ou Kindle físico, né? Ou no Kindle que tem no celular, ou tem no notebook também, tem os livros oficiais de cada produto. Então, se você entrar lá, eu tenho todos lá baixados no Kindle, e aí lá você tem todos os livros oficiais, tá? É claro, né? Eu vou indicar o meu amigo aqui, meu colega, né? Porque ele tem treinamentos muito legais, né? A gente recomendava lá para os alunos também que entrasse aí nas plataformas cloud de vocês para aprender lá também. Tem alguns livros bem legais, tá? Tem um livro específico que prepara para a certificação AWS, que é o AWS Architecture, alguma coisa lá. É um livro que tem uma Uma capa capa amarela? branca, uma capa Branca? meio amarela com branca, né? Tem até acho que um farol, né? É um livro bem É, famoso, né? eu sei Daqui a qual você pouco, está se falando. vocês quiserem, eu pego o Kindle ali e mostro para vocês qual é esse livro. Esse livro é um livro que é para a preparação da certificação. Porque o que você tem que entender é o seguinte: você quer aprender ou você quer certificar, tá? Isso são coisas diferentes, né? Passar para a prova do Azure, eu vou te falar, se eu hoje fizer aquela prova, eu não passo. Porque a prova, ela é um treino. Existem perguntas específicas que só caem na prova. Existe quase que uma decoreba. A prova do Azure é muito assim, né? Ela tem muito código. Então, ela tem muito CLI, ela tem código de linha que você tem que botar lá. Então, eu fui focada naquele negócio. Eu fui para passar na prova. Mas aqueles códigos eu não lembro mais, porque eu não uso isso diariamente. Então, existe o estudo para você aprender e o estudo para passar na prova. Eu conheço pessoas ótimas da AWS que chegaram na prova e não passaram. Porque a prova tem pegadinha, a prova é capciosa, a tradução, assim, se você puder fazer no inglês, eu prefiro, eu recomendo, porque eu acho que no inglês é mais fidedigno, eu acho que a tradução para o português às vezes é extremamente infeliz e pode te complicar um pouco. A AWS hoje em dia até tá um negócio legal que quando você é brasileiro, né, que você é não falante do inglês e você vai fazer a prova de certificação, ele te dá mais um tempo adicional. Você entra 30 lá na minutos. hora, né, 30 minutos, exatamente. Então você entra lá no lugar onde você pede lá para fazer a prova, e aí você diz lá que você é não falante do inglês, ele te dá mais 30 minutos. Então te dá mais uma colher de chá, né? Então assim, certificar para a prova eu vou te falar, tem alguns cursos no Udemy que são bem legais de algumas certificações. Eu fiz um curso do Udemy para o Azure que, claro, eu fiquei uma semana fazendo o curso, porque o curso era infinito. Eram, sei lá, 50 horas de curso, mas o curso do cara me preparou de uma maneira muito boa. Ele dava exemplos do que pode cair na prova. Eu fui muito bem preparada para a prova. E eu apenas só estudei material oficial da Microsoft, que ela tem aqueles livrões de certificação, que você estuda por ali, um curso do Udemy e um material oficial. Se você mergulhar nisso, você já vai ter uma boa estrutura para ler e para trabalhar. E em termos de computação em nuvem em geral, computação em nuvem e virtualização, eu recomendaria especificamente a obra do Dr. Manuel Veras, que eu acho que é a referência quando a gente fala de língua portuguesa, né? Pelo menos assim, todos os trabalhos que eu escrevi na minha vida, quase todos tinham citações à obra do Veras. O Veras é um brasileiro, ele mora fora do Brasil, ele é professor lá fora, é uma grande autoridade no assunto. Ele começou a escrever sobre isso muito cedo. Então, dificilmente a gente fala de obra em português e não fala dos livros de virtualização ou de AWS do Veras. O livro de AWS do Veras é muito bom e tem no Kindle também. Aí já é pago, né? Você tem que comprar, mas não é muito caro e vale a pena e está tudo em português. E ele explica assim o beabá. Ele vai produto a produto AWS mostrando o que serve, o que faz, um case ou outro. Então, para mim, a obra de referência em português de AWS é do Dr. Manuel Veras. E os livros oficiais da AWS e esse livro aí de certificação da Amazon, que a gente pode daqui a pouco botar aí a referência dele, que é um livro para certificação. Você estuda para passar na certificação, que é diferente de você estudar para a tua prática. Porque aí para a tua prática tem um monte de vídeos legais, tem um monte de blogs legais. E assim, a prática é a prática também. Você tem que meter a cara. Porque você se ficar só lendo o livro, olhando lá para a teoria, às vezes aquilo não é suficiente para ti. Você tem que botar a mão na massa para se sentir mais confiante. Isso que tu falou de certificação é uma coisa que eu falo bastante, assim.
Eu sou um cara que não sou muito fã de certificação, tá? Porque eu acho que ficou um mercado paralelo dentro da nossa área, que é Verdade. vender certificação, né? Então, muita gente eu vejo querendo ir atrás de certificação para entrar no mercado. Só que é bem isso que tu falou, eu acho que essa certificação não te prepara para o mercado. Não. Ela te dá um diploma para tu botar no LinkedIn ou botar na parede e tal. Uhum. Mas eu acho que para tu entrar no mercado, tem que ser coisas mais práticas. Inclusive, quando eu abro as questões com o meu treinamento, bastante gente, para qual certificação prepara? Uhum. Cara, foco zero em certificação. Eu não É. foco em certificação. Falo pra galera assim, ó, cara, eu te ensino a trabalhar o que dá certo para mim, o que a gente faz no dia a dia. Agora, o conteúdo, os serviços da certificação tá ali. Mas eu não vou te falar, na questão tal, tem a pegadinha de se fosse assim, qual a melhor opção? Porque as provas da AWS tem isso, né? Te Uhum. dão várias setas e qual é a melhor opção. A Então, isso melhor. eu nem falo muito, eu não falo sobre isso É. no treinamento, porque eu acho que a certificação, ela vem automática. No meu ponto de vista sobre Uhum. certificação, ela tem que ser assim, ó, foi feita para certificar o teu conhecimento, né? Então, Sim. eu acho que tu tem que ter o conhecimento para depois certificar disso. Eu vejo muita gente, às vezes, É. fazendo isso ao contrário, né? Ao Querer contrário. certificar o conhecimento para depois conhecer. Eu É. acho que foi um Mas mercado que assim, a ficou meio gente, a gente prostituído. Assim. entende que é a pressão do mercado, tá? Muitos É, alunos chegavam para mim e falaram, professora, eu preciso arranjar uma certificação da AWS para ontem, que meu trabalho está exigindo, ou eu preciso arranjar um emprego que pede isso. Eu sinto a certificação também com uma pressão, às vezes, do fabricante, tá? O fabricante entra na tua empresa e fala assim, olha, para você ganhar a certificação, a competência, como a Microsoft chama, né? Para você ganhar competência de cloud, você precisa de 5 pessoas certificadas e eu te dou 60 dias. E aí as pessoas saem desesperadas para fazer a certificação, porque se você não faz a certificação, o fabricante te descredencia, ou o fabricante não te ajuda, ou te pune. Então eu concordo contigo, virou uma indústria da certificação e não é só de AWS, a gente está falando aqui de tudo. Tem certificação de Scrum, tem certificação do Cloud Computing Foundation, do Exim, que eu fui lá e fiz também, que é até relativamente fácil e estudei lá, sei lá, 3, 4 dias numa apostila online e passa, porque é fácil. Tem PMI, né? O pessoal quer fazer o PMP lá, porque é uma certificação que vale muito, né, no mercado. Então, assim, conhecimento é uma coisa, certificação é outra. Tem gente que tem os dois, tem gente que tem só um. E tem gente que não tem nenhum. Se você tiver um, você já se destaca. Mas entre certificação e conhecimento, eu ficaria também com conhecimento. A gente já falou de certificação, de material, agradeço bastante aí. O pessoal está falando aí que o assunto é todo técnico para entender bem inglês, é verdade, tá? Como é que o Brasil está em relação a ferramentas e uso no geral? A gente já falou um pouco, né? A gente está avançando, mas eu acho que a gente já podia estar bem mais avançado, né? Falaram também do free tier da AWS, que você consegue usar um ano gratuito, vários serviços, aí você pode montar labs, montar treinamento, tá? E falaram também de autodidatismo, né? Eu tenho muita facilidade para ser autodidata, então com isso já me ajuda muito, tá? Se você tem esse foco e essa determinação para ser autodidata, para pegar um material e ler e aprender, você já sai, na minha opinião, muito à frente. Porque esse é um mercado que pede muito o esforço individual para o conhecimento. Eu sou aquela que, vou aprender tal assunto. Eu entro no curso online, eu pego um livro, eu leio uma apostila e vou correr atrás. É minha característica. Mas se você depende de um curso formal, de alguma coisa assim, ok também. Mas você tem que entender qual é a sua característica pessoal, entender qual é o seu propósito de vida, no que você quer ser bom e correr atrás disso. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Show, André. Aproveitar para te agradecer. André, muito obrigado. Olha, a gente tem que fazer outras dessas lives, a galera gostou Pode bastante, convidar tá? que eu venho. Muito legal mesmo. E muito legal conhecer a tua história, saber a tua experiência toda no mercado. A gente já, como eu falei para o pessoal no início, já te conhecia aí de algum tempo. Ah, até tem palestras tuas lá na nossa plataforma para o Tem. pessoal assistir. Aquelas palestras estão lá disponíveis ainda para a galera que é aluno assistir. Já falava bastante. Acho que na época tu falava mais de AWS, até porque acho que tu estava numa Uhum. empresa de AWS. E agora vê que depois disso tu passou por várias outras plataformas. E uma coisa que tu falou aqui que eu achei legal é que
quando tu pega, assim, quando tu aprende uma, eu percebi, quando tu aprende uma, fica muito mais fácil de tu aprender o resto, né? Quando tu segue uma linha, tu entende bem uma plataforma de nuvem, aí fica mais fácil. Uma coisa que até alguém falou esses dias, que só muda a cor do gramado, né? Tu sai do laranja, vai pro azul, vai pro vermelho lá É do mundo. verdade. Então só muda ali a interface, mas É, quando tu entende mesmo como funcionam as coisas, tu não vai só seguindo onde estão os botões, e sim tu entende como funciona o mecanismo, acho que fica fácil de tu é conseguir verdade. entender os Eu outros. acho assim, se você sabe uma, é mais fácil de aprender as outras. Eu acho que uma coisa faz muita diferença, é você gostar disso, tá? Realmente, eu amo isso que eu faço. Eu brinco até com a turma que eu falo, nossa, ainda me pagam para fazer isso. Olha que sorte que eu tenho, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de computação em nuvem, eu gosto de dar treinamento, eu gosto de aprender. Então, assim, se você tem esse amor por aprender isso e amor por esse lado da tecnologia, vá em frente, porque mercado, com certeza você vai ter, você vai se destacar, se esforce que você vai realmente ver o resultado, porque o mercado é muito bom para essa área. Ainda mais agora na pandemia, que está todo mundo precisando de computação em nuvem, né? A gente está trabalhando o É, triplo do que trabalhava normalmente. isso aí é uma coisa até que eu falei também esses dias. Foi um mercado que deu uma crescida gigantesca, né? Deu. Para a gente, estamos Eu trabalhando o peguei dobro ou o no, triplo. in- no início que começou a pandemia, eu chamei alguns alunos, vamos fazer uns conteúdos para ajudar a galera aí. Não, tô sem tempo, tô sem tempo. André, 20 segundos. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Vamos Mandar fazer um outras abraço aí para o dessas. Sandro, um abraço para você. Boa sorte aí nos negócios de vocês, na caminhada de vocês. Contem comigo, podem me chamar aí para outras, tá bom? Valeu, brigadão. Pessoal, Obrigada, obrigado gente. e Obrigada pela se audiência aí.